a Itália é pródiga nisso, né? Bom, o Brasil teve o caso do Edilson Pereira de Carvalho, que não foi um escândalo orquestrado, organizado pelo campeonato, foi um escândalo individualizado. E o grande pecado é que o Edilson Pereira de Carvalho até hoje está solto, nunca foi preso, já cobrou dinheiro para dar entrevista e nunca foi preso. E naquele episódio, porque não foi um escândalo orquestrado, era uma decisão difícil, o STJD definiu cancelar os 11 jogos apitados pelo Edilson e refazer aqueles 11 jogos, o que até hoje, o título do Corinthians é absolutamente legítimo, mas até hoje o Internacional reclama da maneira como foi feito o processo, porque o Internacional era o líder no dia em que houve o anúncio do cancelamento dos 11 jogos. Na Itália, 2 casos incríveis. O Totonero era o escândalo da loteria esportiva italiana. Veja que todo escândalo tem a ver, todo escândalo do esporte ou é doping ou é aposta. Na Itália, em 1980, o Totonero, escândalo da loteria esportiva italiana, que era o Totocalcio, que se chamou Totonero porque era o Totocalcio maculado pela corrupção, provocou a suspensão do Paulo Rossi por 2 anos, provocou o rebaixamento do Milan e da Lazio. Mais tarde, em 2005 para 2006, o Calciopoli, como se diz na Itália, causou a quase suspensão do Buffon. O Buffon foi investigado e inocentado por suspeita de ter participado de apostas e os jogadores não podiam participar das apostas. A Juventus foi punida e teve os títulos revogados de 2005 e 2006. Os títulos foram revogados. A Juventus está com 38 escudetos e teria 40 não fossem os 2 títulos revogados. Teria 3 estrelas, estaria colocando a 3ª estrela na camisa. Os títulos foram revogados e ela foi rebaixada na divisão porque houve a confirmação, depois de longa investigação, de manipulação de escalas de arbitragem. Veja que não eram manipulações de resultados naquele caso. O que acontecia era que o Luciano Moggi, diretor esportivo da Juventus, confirmou-se que ele intervinha nas escalas do Pierluigi Pairetto, que era o diretor de árbitros. E isso provocou a revogação do título dos 2 títulos da Juventus e o rebaixamento da Juventus. Semelhante o caso do Olympique de Marselha, que em 93 foi pentacampeão francês e campeão da Champions League. Investigou-se brutalmente o escândalo de corrupção do Bernard Tapie, que era senador e ministro de Estado do governo Mitterrand e presidente do Olympique de Marselha. Confirmou-se a corrupção num jogo contra o Valenciennes no Campeonato Francês e o título do Olympique de Marselha foi revogado e o Olympique de Marselha suspenso de todas as competições europeias. Por isso que o Milan foi jogar contra o São Paulo na final do Mundial e o Olympique de Marselha não, porque ele estava suspenso. Mas a Champions League dele não foi revogada porque não se confirmou, apesar de ter se oferecido um casaco de Vison para o árbitro que apitou Olympique de Marselha e Sparta Praga, não se confirmou a corrupção na Champions League. E até hoje o Olympique de Marselha usa uma estrelinha dourada sobre o seu escudo para dizer que ainda é campeão da Champions League. O título da Champions League não foi revogado. Por quê? Porque não havia prova. Apesar de haver prova no Campeonato Francês, que foi revogado. Então, eu estou dando esses exemplos só para corroborar o que o Andrei está dizendo. Você investiga. Se você prova, você revoga. Mas para isso precisa provar. O ônus da prova é de quem acusa. Todos os jogadores do São Paulo são inocentes, até que se prove o contrário. O José Tarcísio está falando aqui, não é possível que o STF não vai exigir que o Textor mostre as provas, já que isso é um péssimo negócio para a imagem do nosso futebol. Andrei, agora tem que esperar, então, o tribunal se manifestar. Tem tanta coisa bacana e importante para a gente conversar, só o STF ainda não vai se manifestar.
até chegar no STF, tem muita gente para se manifestar, né? Muito poder para se manifestar. Mas a questão talvez chegue. Inclusive, PVC, Domitila, foi legal a pergunta de quem foi? Foi do José Tarcísio. José Tarcísio, foi muito legal isso, porque a gente tem uma questão importante que vai ter a ver e talvez traga alguma repercussão para esse caso do texto, que vai ser analisada agora pelo STF, que diz respeito ao Edinaldo. A gente não sabe quando o pleno vai se manifestar, mas tem uma participação do Ministério Público num acordo com a CBF e o STF vai se manifestar se o Ministério Público pode acordar com uma entidade privada e pode se manifestar em questões privadas do esporte. Uma instituição pública interferindo nas questões privadas do esporte que tem autonomia constitucional lá nos 217. Então, essa decisão do STF vai ser importante. Porque se o Ministério Público tem caminho para interferir nas questões da autonomia, em nome da função social do esporte, de uma série de questões que a própria Constituição abraça, aí a gente vai ter um caminho para o próprio Ministério Público acionar o Textor em declarações como essa, que atinge em cheio uma integridade esportiva. Hoje não há um consenso de que se existe esse caminho para o Ministério Público. Precisa, a partir de uma queixa-crime, o São Paulo acionar a justiça, o Palmeiras acionar a justiça, para provocar essa discussão no poder público. Aí na iniciativa privada, no movimento jurídico privado é outro. Olha como foi legal esse tipo de discussão. O STF ainda não se manifesta, mas ele vai se manifestar na questão do Edinaldo daqui a pouquinho, pode ter reflexos para essa questão também do Ministério Público. Sobre o que o PVC trouxe, eu pensei até que ele fosse perguntar ao José sobre isso. PVC, tu está lendo, né, todos esses nomes, né? Não, sério? Não tô. Não. Ficar de volta. Não. Agora eu tô lendo o nome do árbitro, Alain Gan. O nome do ministro... O nome do ministro, do presidente da França na época, do presidente de 93, o caso do Olympique. Fantástico. Cara, eu uso a minha cola aqui. Eu fiquei louco uma vez. Eu fui para Paris em 2010 e estou vendo televisão no café da manhã no hotel e de repente aparece o Bernard Tapie como comentarista de um canal de televisão que eu não sei dizer qual era. E o Bernard Tapie, eu vi muito Bernard Tapie, eu acompanhei muito aquele Olympique de Marselha, porque assim não passava Copa dos Campeões, passava, mas assim 88, 89, tinha uma livraria Siciliano na esquina da rua Dr. Flacker com o Marechal Deodoro, em São Bernardo do Campo, onde eu morava. E eu passava ali, tinha France Football, eu pegava France Football e ficava lendo a revista, vendo as figuras, eu não falava francês na época. E eu via muito Bernard Tapie. De repente, eu estou no café da manhã em Paris, o Bernard Tapie comenta política, futebol, economia, comenta tudo. Aí você fala, cara, só no Brasil acontece essas coisas. O cara é ministro de Estado, corrupto, sabidamente corrupto, presidente do Olympique de Marselha, que comprou metade da Europa e vira comentarista de tudo. É o tipo de cena que se acontece no Brasil, você fala assim, só no Brasil acontece isso. Só no Brasil. Não é só no Brasil. Infelizmente, não é só no Brasil. Mas tem uma questão importante também que o PVC colocou com relação ao caso de 2005. A gente tem aí o único caso, ou pelo menos o caso mais conhecido de manipulação de resultado no futebol, comprovado, e que exigiu que as partidas fossem jogadas de novo. Ou seja, o tribunal mudou um resultado de campo. Isso é fato raríssimo. Por quê? Porque a prova foi cabal e irrefutável. Então a gente muda de novo, repetindo, o resultado de campo por 3 caminhos. Erro de direito, o juiz desconhecer a regra do jogo. É muito difícil de provar isso, né? É muito difícil de provar um erro de direito. Jamais um juiz vai admitir que não conhece a regra do jogo. Ou manipulação de resultado, ou interferência externa com prova cabal. São 3 os caminhos. 2005 houve a comprovação, mas o Edilson, como bem trouxe o PVC, não foi preso. Olha como o direito aprende com os fatos sociais apresentados. O que acontece? A gente tinha o Estatuto de Defesa do Torcedor, que é uma lei lá de 2003, a Lei 10.671 de 2003, que não previa o crime de manipulação de resultado. E o que aconteceu? Por causa do caso da máfia do apito, de Edilson Pereira de Carvalho, uma mudança legislativa e se acrescentou um artigo novo lá no Estatuto de Defesa do Torcedor, o artigo 41C, que solicitar ou aceitar para si ou para outrem vantagem ou promessa de vantagem patrimonial ou não patrimonial passa a ser crime. Pena, reclusão de 2 anos.
O Edilson, se comportasse do jeito que se comportou em 2010, depois da mudança no Estatuto de Defesa do Torcedor, lá de 2010, essa mudança, o artigo 41C, ele seria preso. Mas lá em 2005, com caso julgado, não era crime, não estava tipificado. Então, o direito também aprende com esses fatos sociais apresentados. Mas é engraçado que é mais uma dessas coisas, Andrei, que eu fico inconformado das pessoas dizerem que precisa ter uma legislação específica para isso. É estelionato. Ele podia ser preso por estelionato, não podia? Sim, claro, tinha caminho para isso. Claro que sim, se tentou, mas aí a justificativa justamente da justiça, do juiz que julgou o caso, foi de que não estava tipificado o crime de corrupção no esporte, de manipulação de resultado. Bom, agora tá, Andrei. Andrei, a gente vai ficar de olho nesse caso e você volta aqui a qualquer momento. Tem um superchat para você, do Implacável Ricardo. Muito obrigada. Ele diz que você é parecidíssimo com o Textor. São irmãos? Nada a ver, Implacável Ricardo. Exagerou assim, ó. Eles são parecidos à noite na chuva. Obrigada, Andrei, pelas informações. Até breve. Beijo para vocês. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigado, Andrei. Valeu. É muito bom ter o Andrei aqui, né, PVC, porque aí ele fala com propriedade sobre um assunto que é muito delicado, né? Justiça, legislação, artigos. Perfeito.